Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Edna Lúcia. Eu abri este canal para mostrar algumas paisagens, alguns lugares que eu ando aqui na Itália. Porém, gente, eu não viajo muito. Aí sabe o que eu pensei? Eu vou contar minha história neste canal. E eu fiz um vídeo anterior falando se vocês queriam que eu contasse a minha história, a minha superação de vida, quando eu decidi vir viver na Itália com 58 anos. E uma inscrita do meu canal, porque eu falei com vocês, se vocês quisessem ouvir a minha história, era para vocês escrever. E uma das inscritas escreveu: Edna, pode fazer o vídeo que eu estou interessada em saber da sua história. E a minha história, gente, é uma história muito linda e de superação. E eu sei que tem muitas pessoas que estão passando por um processo muito doloroso de sua vida, como um dia eu passei. Então eu resolvi contar a minha história e hoje eu quero começar contar desde quando eu era pequenininha. Vocês vão ver que não foi fácil. Mas Jesus, ele disse que não seria fácil, mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E se o Senhor está conosco, o que nós devemos fazer? Devemos acreditar e não ter medo, não deixar a circunstância da vida abater a nossa alma. E hoje eu quero falar de quando eu era pequena, que eu quero começar lá do começo. Então hoje é a parte 1. Eu não vou alongar o vídeo, porque eu vou dividir eles em etapas para que vocês venham acompanhar até o dia em que eu cheguei aqui na Itália. Gente, não deixe de acompanhar, porque tudo isso não é para minha glória, mas é para a glória de Deus. E outra coisa, é para vocês que às vezes estão desacreditadas na vida, estão passando por momentos que vocês acham que não tem condições mais de vocês erguer, não tem condições mais de vocês serem felizes. E eu vou contar. Olha, a minha história, ela foi muito difícil. Foi sofrida. Mas é uma história de superação e uma história que vai mexer com vocês que às vezes estão passando aí por um vale. Então, escuta só o que eu tenho para falar com vocês, a primeira parte desse vídeo. Eu vou ir andando, porque eu quero que vocês aproveitem as paisagens que eu quero mostrar, os lugares aqui perto aonde que eu moro para vocês. Então, às vezes a gente vai passar ali perto onde que tem uns cachorros que late, mas só que vocês prestem atenção em tudo aquilo que eu quero falar no seu coração. E vamos lá para o início de tudo. Quando a minha mãe casou com meu pai, ele era primo dela. E minha mãe teve uma vida muito difícil, porque o meu avô era muito nervoso, judiava muito da mãe dela. Então minha mãe, ela teve problemas seríssimos, traumas seríssimos. E aí a única solução que ela teve, tinha um primo que era interessado nela, ele era 15 anos mais velho do que ela tinha 15 anos, ele tinha 30, ela casou com ele. E teve, né, os filhos com ele, teve 4 filhos com ele. E ele morreu de uma doença de Chagas, uma doença que tem no sangue. E deixou ela sozinha. E ela já não tinha muito a cabeça boa, piorou. Minha mãe ficou com um problema mental seríssimo, gente. Daqui a pouco os cachorros vão latir, mas depois vai passar. Então, gente, a minha mãe ficou com essa carga dos filhos
sozinha. E aí 2 morreram, eu fiquei entre a vida e a morte, fiquei num hospital aí em Belo Horizonte, que chama Hospital da Baleia, tomando sangue. Foi tudo muito difícil, não foi fácil. E teve uma época que a minha avó me pegou, porque senão ia ser mais um filho da minha mãe que ia morrer, porque minha mãe, o problema mental dela era seríssimo. A minha mãe tinha um problema mental tão forte que ela ia para o hospital, tomava uma injeção. Vocês que são antigos aí, vocês vão saber. Tomava uma injeção que chamava Sossega-Leão. E minha mãe tomava essa injeção, Sossega-Leão, e ia parar muito ruim no hospital. Sofreu muito, viu, gente? Porque vivia de pensão, vivia com dificuldade, aqueles filhos para ela cuidar que ela nem sabia cuidar. Então foi tudo muito penoso, muito difícil. E aí eu fiquei um tempo com ela, depois eu fui ficar com a minha avó. E eu tive uma ferida na barriga, que a ferida chegou a comer o osso. Eu fiquei muito ruim, mas sobrevivi. O Senhor Jesus Cristo, Ele me deu vida, para que hoje, com 61 anos, em agosto eu vou completar 62 anos, para que eu pudesse trazer para vocês aquilo que Deus faz na nossa vida. Eu passei por muitas dificuldades que eu vou contar para vocês no decorrer do vídeo. A minha vida de criança, de bebê, até eu chegar aqui na Itália. Há 4 anos atrás eu cheguei aqui na Itália. E eu vou contar para vocês o que eu vivo aqui na Itália. Só que isso vai ser num outro vídeo mais na frente, porque no início eu queria só falar com vocês dessa parte que eu era bebezinha e que eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. E eu quero falar com vocês, gente, que estão aí, né, passando por esse desespero, por esse vale, por esse deserto, às vezes situação financeira, às vezes não tem o pão para colocar na mesa, às vezes está com alguém no hospital enfermo, às vezes são tantas as dores, são tantas as lutas, depressão forte, como minha mãe, né? Hoje eles dão aquele problema que ela tinha como depressão, e antigamente eles davam aquilo como doidura, não sabia tratar direito, levava para o hospital, dava lá aquelas injeções fortes, que a minha mãe chegava a babar, tanto que ela ficava boba. Então, gente, eu sei que tem muitos tipos de dores, muitos tipos de vale que vocês pensam assim, eu não vou suportar. Tem gente que pensa em até tirar a vida, porque a dor, o sofrimento é tão grande que a pessoa fala, eu quero tirar minha vida, não quero sobreviver mais. Só que, gente, todas as vezes que nós passamos por dificuldade na vida, muitas vezes não é porque Deus esqueceu de nós, não é porque Deus virou as costas para nós, não. Porque às vezes nós temos que passar por algum processo, porque quando Deus nos honrar, nós temos testemunho para dar para aquela pessoa que às vezes está passando por esse vale, por essa dificuldade. E é por isso que eu resolvi contar a minha história para vocês. E que vocês possam acreditar que vai passar. Eu sei, tá doendo, tem muita dor, tem muita lágrima. A perda de um filho, a perda de um ente querido foi grande, eu sei. Você acha que eu não sei? Não,
Eu vou contar para vocês. Hoje não, mas eu vou contar para vocês. Então, eu quero deixar essa mensagem para que vocês possam saber que tudo vai passar. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Em meia tempestade, em meia luta, em meia dor, não blasfeme. Não. Está doendo? Continua louvando. Continua agradecendo. Fala, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o meu Deus está em silêncio, mas vai passar. Então, esse vídeo é para te encorajar que vai passar. Passou para mim. Gente, passou para tantos homens bíblicos. Eu tenho um canal de pregação que se chama Edna Lúcia, conectado com a palavra de Deus. Depois vocês vão lá nesse canal para vocês verem. Tem mensagem da parte do Senhor maravilhosa para poder aquecer o seu coração, aquecer a sua alma. E eu quero pedir a você, gente, que eu sou nova nesse canal daqui, porque no outro canal eu já tenho alguns anos que eu tô lá, eu já tô bem. Mas nesse daqui eu sou nova, então eu peço a vocês que deixem um like, que ajuda muito a fortalecer o canal. Vocês que é novo no canal, se inscreve, não deixa de se inscrever. Me ajuda a compartilhar, ajuda o YouTube a compartilhar esse vídeo, que tudo isso vai fazer alcançar mais pessoas. Igual, por exemplo, eu estou trazendo esse vídeo aqui porque uma das inscritas desse canal, ela falou, Edna, traz essa mensagem, traz esse vídeo, porque vai edificar muita vida. E teve uma parte que você falou, Deus te usou para falar no meu coração. Então, nós não devemos reter aquilo que nós passamos, as bênçãos que nós alcançamos, né? Porque Deus nos dá esse privilégio de alcançar. Então nós não devemos reter, nós temos que falar, porque muitas vezes tem pessoas que estão passando aí pelo vale, vai servir de levante para a vida dessa pessoa, porque tudo neste mundo passa. Gente, eu não quero falar mais, porque eu não quero deixar o vídeo longo, porque já está longo. Então eu vou finalizar agradecendo todos vocês e pedindo a Deus para que venha proteger vocês, para que vocês venham superar qualquer tipo de batalha na sua vida, seja espiritual, seja financeira, seja na saúde, seja onde for. Decrete que você é mais do que vencedor, que tudo isso já passou. Amém? Tchau para vocês. Tchau.